Olá pessoal, eu sou a Ara, este é meu canal. Como você já sabe, um canal sem canalice nem oportunismo. E neste vídeo eu quero conversar com vocês qual a razão, o motivo de eu não falar sobre o meu país, né, de origem, e eu falar sobre o Brasil constantemente aqui no meu vídeo. Ou seja, por que eu falo sobre política, sobre assuntos aqui do Brasil e não falo sobre política e assuntos, por exemplo, lá de Cabo Verde? Para que eu explique isso melhor para vocês, eu vou tentar fazer um resumo da minha vida pessoal e profissional dos últimos 15 anos. Como a maioria sabe, eu resido aqui no Brasil há quase 15 anos. O meu maridão é brasileiro, o Dom Júnior, que inclusive tem um canal, quem quiser lá conhecer é o canal do Dom, com 2 Os. E também a nossa filha, que reside aqui com a gente, que é brasileira naturalizada, nasceu lá em Cabo Verde, mas reside aqui e faz faculdade aqui, enfim, já está aqui já há alguns anos. Eu tenho maior amor, carinho, à minha cultura, ao meu país, porque sim, é o meu país. Eu e a Aradi direto, a gente canta músicas do nosso país, faz pratos da nossa cultura. Às vezes a gente fala crioulo aqui em casa, o Dom também fala um pouco de crioulo. A gente consome muita coisa, por óbvio, da nossa cultura. Só que eu acho que eu me reconheci pessoal, espiritual, emocional, mentalmente, nos últimos 15 anos. Quando eu saí de Cabo Verde, eu era uma adolescente praticamente, só que eu já tinha, né, uma carreira, digamos assim, quase que consolidada como bancária. E daí, como qualquer pessoa, a gente comete erros enquanto mais jovens, erros em vários sentidos, que esse vídeo não é sobre esses erros, mas que um dia eu vou vir contar para vocês. E eu fui cancelada quando o cancelamento nem existia. E quando eu conheço meu marido, quando eu conheço o Dom, depois de 2010, quando eu conheço o Dom, eu entendi o que era ser amada, ser acolhida, ser cuidada. E para mim não importava aí se era do meu país, se não era do meu outro país e por aí vai. Então eu construí com o Dom e tenho construído um relacionamento, graças a Deus, muito, muito bacana, de união, de cumplicidade, de troca, por óbvio, de renúncias também, de muito equilíbrio, graças a Deus. E eu entendi que quando eu conheci o Dom, que eu estava sozinha, digamos assim, só tinha eu e Deus, só tinha eu e Deus. E quando a gente se reconstrói, quando a gente recomeça nossa vida, nossa história, muitas coisas a gente põe na balança, valores, amigos, ex-amigos, inclusive muitos parentes, familiares e entes queridos. A gente acaba vivendo novos ciclos, até porque a vida é de ciclos. Os ciclos se abrem, se fecham, às vezes se renovam, não é verdade? Aí, porque eu estava num país diferente, só eu e Deus. E claro, depois que eu conheci o Dom, Deus e Dom, porque eu estava de férias quando eu conheci o Dom, eu entendi que eu precisava conhecer sobre o país que eu escolhi e que eu ia residir. Então eu comecei a estudar sobre a Constituição do Brasil,
2011 já tinha terminado de ler a Constituição do Brasil por completo. Eu comecei a entender os meus direitos à época enquanto estrangeiro residente, que eu entrei aqui por óbvio com visto, e eu comecei a entender sobre a cultura do meu marido, sobre o choque cultural que existia, mas sem ser guerra cultural. É normal que exista choque cultural, porque eu tenho outra cultura, e para mim foi muito importante conhecer a cultura dele, conhecer tudo, sabe? É uma bolha diferente, gastronomia diferente, muita coisa diferente, valores parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, várias outras coisas. E eu comecei a entender que eu me encontrei, eu me encaixei dentro da cultura brasileira sem perder a minha identidade, sem perder a minha cultura. Então eu vou fazer uma comparação aqui para ver se fica mais claro, vou fazer uma analogia aqui. Se você tem a sua mãe biológica, mas aí por um motivo a sua mãe te abandonou, ou vocês se afastaram, aí a vida te deu uma outra mãe que te acolheu, que te direcionou, que te ensinou, que te, enfim, que fez um papel que você estava precisando. Então, provavelmente, se alguém perguntar para você quem é a sua mãe, talvez você não vá falar que é a sua mãe biológica. Você vai falar, não, é a mãe que me acolheu. Então, eu me sinto dessa forma. Eu me sinto brasileira, mas ao mesmo tempo eu não me sinto, eu não sou cabo-verdiana, mas eu também nunca fui uma pessoa que é apegada a essas coisas de, sabe, não, eu sou cabo-verdiana, eu tenho que ser assim, eu sou brasileira naturalizada, eu tenho que ser Y. Não, eu sempre escolhi aquilo que foi ou que é bom pra mim, independente do que os outros pensam. Então eu vivo a minha vida de acordo com os meus princípios, com aquilo que eu escolho, e enfrento as consequências das minhas escolhas. Então, por óbvio, para mim não faria e não faz sentido que eu nem esteja em Cabo Verde, eu comece a falar sobre a política de Cabo Verde, eu comece a falar sobre entretenimento de Cabo Verde, até porque eu não resido lá há muitos anos. Então seria canalice e oportunismo. Então, para mim, inclusive, um assunto que eu gosto, que eu domino, é o que eu faço aqui, que são análises sobre política, sobre coisas que eu tenho know-how, que eu tenho background, que eu tenho entendimento, habilidade, preparo e conhecimento para eu falar sobre. Tanto assim que o meu nicho é muito mais difícil. O meu nicho não é um nicho para você ganhar dinheiro. O meu nicho é um nicho de troca, de compartilha. Porque poucas pessoas estão interessadas em falar sobre política ou entender sobre política. Ainda mais quando é um lado, digamos assim, no equilíbrio, sem canalice nem oportunismo. Porque canal de política, para ter engajamento, tem que ser radicalizado, ou à esquerda ou à direita. É desse jeito que funciona. E eu tenho essa percepção, esse entendimento, e tá tudo bem. O meu propósito de vida é outro. Se meu canal é bombar e tiver engajamento, amém. Mas se não, não tem problema. Quem me segue aqui há mais tempo sabe. Há mais tempo que eu falo, até a maneira de falar, porque eu tenho o canal desde 2016, mas eu comecei a fazer vídeo depois da eleição, né, de 2024, mais precisamente depois de 11 de outubro, que eu comecei a fazer aqui os vídeos no meu canal. Então até a maioria dos meus seguidores é de últimos 3 meses para cá. Então para mim não faria nem faz sentido que eu comece a falar sobre Cabo Verde. Eu acho canalice quando a pessoa nem está no país e começa a falar sobre a política do país. Por exemplo, Kim Paim. Se eu não estou errado, ele reside na Austrália. Que moral ele tem para falar sobre política brasileira? Porque brasileiro não faz muito sentido, mas cada um, cada qual.
Rodrigo Constantino lá nos Estados Unidos, mas dando pitaco sobre a política brasileira e dando, fazendo análise, para mim é meio contraditório. Porque eu não posso estar no local que eu estou para falar sobre a política daquele lugar? Ele está lá nos Estados Unidos. Eu acho que é mais congruente que ele fale sobre a política dos Estados Unidos. Não que ele não possa falar sobre a política brasileira, mas eu tô falando, majoritariamente ele deveria falar sobre a política do local onde ele se encontra. Eu, no meu caso, a ideia que eu tenho é essa. Eu acho que eu estou aqui no Brasil, eu tenho a minha vivência aqui no Brasil, então não faz sentido que eu fale de outros assuntos que não seja do Brasil. É claro que eu acho que é normal que eu fale sobre Cabo Verde, já trouxe aqui para vocês que Cabo Verde não é um país dentro da África, como se a África fosse um só. Já falei para vocês sobre várias coisas de Cabo Verde. Eu e o Dom, a gente tem um canal Casal Intercultural que a gente faz outras coisas lá, fala nas lives, a gente fala sobre essa questão da cultura diferente, mas aqui no meu canal eu falo como uma mulher brasileira, naturalizada, nunca vim aqui mentir, sou brasileira. Não, sempre deixo claro que eu sou brasileira naturalizada para que as pessoas entendam que tem diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Eu não nasci no território brasileiro, mas eu tenho passaporte brasileiro, RG brasileiro, carta de motorista brasileira. Eu sou brasileira. Eu amo esse país, eu arrisco dizer que eu sei mais da história do Brasil do que de Cabo Verde, e sei mais da história do Brasil, arrisco dizer também que mais de que, 80% dos brasileiros. Então, para mim, não me incomoda quando as pessoas falam, tem um sotaquezinho, eu posso pronunciar uma coisa diferente daquilo que você está habituado a escutar no português do Brasil. Não tem problema, eu também não fico me cobrando nisso. Às vezes eu posso colocar alguma concordância errada, tá tudo bem, eu falo outros tantos idiomas, então pensando em idioma para você se expressar em outro, há uma dificuldade. Olha que eu agora eu penso, sonho, enfim, eu vivo no português do Brasil há muito tempo. Inclusive, eu tenho dificuldades em me expressar em crioulo. Muita gente não entende, mas também eu não fico explicando para os outros quem eu sou. Eu explico aquilo que eu acho que eu devo e se eu achar que eu preciso. Mas eu sei que muita gente não entende. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp que a gente tem dos herdeiros de Fifi Ferreira, teve uma vez que eu tive que me posicionar lá no grupo, né? E para falar, eu tinha dificuldade em falar em crioulo, aí tive que me colocar em português. Aí os primos e as primas que nem conheço pessoalmente, até porque há muito tempo que eu estou longe de Cabo Verde, falaram, querendo ser boa, brasileira, falando em português. Mas não, é porque eu tenho dificuldade tanto de ler em crioulo e entender, quanto de falar crioulo. Claro que eu falo crioulo fluentemente, mas eu gaguejo mais porque eu não estou na prática, no dia a dia, falando em crioulo. Mas eu falo crioulo, falo inglês, falo francês, enfim, falo vários idiomas e para mim tá tudo bem. Eu amo o Brasil e sempre serei uma defensora desse país. Eu acho um país de oportunidades. Esse país me deu oportunidades, me dá oportunidades a mim e a minha filha, que é brasileira naturalizada, assim como dá ao meu marido, que é brasileiro nato. Agora, cada um escolhe suas batalhas. Eu nunca coloquei se aqui é melhor ou pior que Cabo Verde, mas para mim, um país que eu consegui bolsa para fazer curso de direito, um país que eu fiz Enem, eu consegui lograr êxito para fazer medicina aos 42 anos, que falei, não, esse ano eu não vou fazer porque eu vou me candidatar, eu vou fazer próximo, que no próximo, no caso, seria esse ano.
Então, para mim, um país que me dá a possibilidade de fazer concurso público, que eu já passei, sei lá, no mínimo uns 6 concursos públicos. Hoje eu sou concursada aqui no meu município e com um salário razoavelmente bacana. Inclusive, assim, não é falando não, poucos países que eu conheço têm essa oportunidade de você ter quase que mensalmente várias vagas para concurso público. Eu não posso falar de outro país que não seja um país que minha filha já passou 3 vezes para estudar em faculdade federal, em 3 cursos diferentes. Hoje minha filha estuda numa faculdade federal, num curso que ela ama. Eu, meu marido, a gente não paga faculdade para ela, sem ser ProUni ou FIES, não que haveria demérito, mas querendo dizer assim, sem nem a possibilidade de pagar depois, porque ela foi pelo SISU. Eu só tenho que ter gratidão e falar sobre esse país, sobre política pública desse país. É por isso que eu sou a favor da gente conhecer nossos direitos, da gente ler, da gente correr atrás, da gente entender como funcionam as coisas. Então, às vezes as pessoas acham, mas você nem é daqui, como que você foi candidata? Porque eu sou brasileira naturalizada e a lei diz que brasileiro naturalizado pode sim se candidatar. Só não pode se candidatar à presidência da República, por óbvio, nem vice-presidente. Não poderia ser ministro da Defesa, sabe? Presidente do Congresso Nacional, ministro do Supremo, mas até ministro do Supremo Tribunal da Justiça, STJ, eu poderia ser. Ou seja, a gente tem que entender como funcionam as coisas e entender se essa batalha que a gente quer lutar, digamos assim. Então eu não posso falar de outro país a não ser um país onde me dá possibilidades, inclusive de eu falar, eu não quero trabalhar CLT, eu só quero ser concursada. Me dá essa possibilidade. Quantos países as pessoas podem ter essa escolha? Eu sei que muita gente critica a SUS, não sei o que, eu nem vou entrar no mérito, porque, como eu falei, eu não sou assessora de governo estadual, do governo federal, nada. Eu vivo o Brasil que eu tenho plantado, é esse Brasil que eu tenho colhido. E o Brasil que eu tenho colhido é o Brasil que eu acredito, é o Brasil que eu sei que é um Brasil de oportunidades, não é falando que é perfeito, porque num lugar porque o que estraga são as pessoas, não é o local. Brasil não é persona, então acho que é o local. Então a gente que tem que se posicionar nas nossas escolhas no voto, nas nossas escolhas nas amizades, nas nossas escolhas no dia a dia, nas nossas escolhas até na fé, e enfrentar as consequências das nossas escolhas. Então eu não poderia deixar de falar desse país. Eu não sou canalha nem oportunista. Esse país me acolheu, esse país me deu e me dá oportunidades diariamente a mim, a minha família. É um país que é muito diversificado, até porque é enorme, então a gente depara com todo tipo de situações e tudo. Agora, eu escolhi viver um Brasil diferente de muita gente, no sentido, eu escolhi não criticar, ou pelo menos evitar de criticar e ficar só criticando. Eu escolhi fazer a minha parte me posicionando, fazer a minha parte estudando, fazer a minha parte lendo, buscando conhecimento, fazendo minha parte me colocando como cidadã brasileira. Então eu não fico preocupada de o que as pessoas vão achar, vão pensar. Agora, é claro que eu tenho o pé no chão. Eu sei que se eu fosse uma mulher branca, o meu canal talvez neste momento estaria estourado, porque, modéstia à parte, eu sou poliglota, eu sou inteligente, culta, eu consigo falar de vários assuntos, porque eu tenho vasta cultura geral, eu consigo falar de vários assuntos de maneira
séria, de maneira assertiva e principalmente corajosa. Mas eu sei que existem muitas outras questões que incomodam. Quem ela pensa que é, ou se não, por conta do tom de voz. É arrogante. É prepotente. Nada disso me afeta. Se tem uma coisa que eu agradeço muito a Deus, é o fato de eu ter sido cancelada lá em 2009, porque esse cancelamento me trouxe entendimento de quem eu sou, do que eu preciso, do que tira a minha paz. Então, internet, nem ninguém tira a minha paz. Eu sei o que me é caro, a minha família é o que me importa. É muito importante que a gente entenda nosso lugar no mundo, quem a gente é. Então eu não fico preocupada se as pessoas acham que eu deveria falar sobre Cabo Verde, não sobre o Brasil. Eu respeito, eu acho que todo mundo pode pensar o que quiser. É aquela frase que eu até tenho aqui no meu canal de YouTube. Cada um pode ter suas próprias ideias, seu próprio entendimento. Só que as pessoas não têm seus próprios factos, não é verdade? Peraí. Eu não gosto do branco, eu não gosto do preto, eu não gosto de laranja, isso é uma coisa. Mas ninguém pode falar que essa caneca aqui não é branca. É verdade? Essa caneca é branca. Tem uma logo aqui laranja com outras cores, beleza. Mas ela é branca, não é mesmo? Então, eu não seria canalha de vir aqui e ficar falando de assuntos lá de Cabo Verde. Inclusive, eu arrisco dizer, se eu tivesse um canal falando o quanto eu sou de um país da África, sofrendo aqui no Brasil, passando necessidade, passando apuro, eu tinha membros no meu canal, pessoas querendo me mandar até cesta básica, Pixes, não é mesmo? Querendo me oferecer todo tipo de ajuda, porque eu sei que a miséria vende, a mentira vende, a canalice vende, o oportunismo vende, eu sei. Mas tá tudo bem, eu escolhi ter o meu canal para falar sobre o Brasil, sobre a política brasileira, para dar minha opinião, inclusive é um canal de opinião, à direita, à esquerda ou centro, dou minha opinião. Eu acho que liberdade de expressão é isso. A galera fala, a favor da liberdade de expressão, mas só tá disponível a escutar o igual, os já convertidos da mesma seita. Não tá disposto a escutar o diferente. Sempre leva pro pessoal, as pessoas têm muita dor de cotovelo, parecem que não estão na vida adulta. A vida adulta a gente tem que saber discernir, tem que aceitar o contraditório, a gente tem que saber, se a gente fala o que quer, da forma que quer, a gente também tem que estar preparado para aceitar eventualmente aquilo que a gente não queira. É assim a vida adulta. Então não é começar a falar as coisas na minha cabeça, eu acho, porque você deveria falar sobre Cabo Verde, não sobre o Brasil. Não, eu falo sobre o que eu quiser, ninguém vai me pautar. Eu que me pauto, eu sei sobre o que eu falo. Eu também não estou impedindo ninguém de falar sobre Cabo Verde, sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil, sobre China, e tá tudo bem. Então ninguém vai me pautar. Nunca deixei ninguém me pautar, porque eu sou ousada. Quando eu era candidata, quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu ouvia muito, mas você está num partido de direita, você sendo preta. Porque eu sou preta, eu que escolho se eu quero estar no partido de direita. À época, inclusive, eu falei, se eu quiser sair desse partido de direita, eu saio. Ninguém me pauta. Inclusive, saí, me desfilei do PL no dia 7 de outubro, logo após a eleição, porque fraudaram a cota de gênero e de raça. Então, para mim, não dava para ficar com discurso anticorrupção, um discurso Deus, pátria e família, para nos bastidores fazer todo tipo de negociata e atitudes escusas. Então, para mim, eu escolhi dar cara e falar, não, tô fora e enfrento as consequências. Aqui no meu canal, a mesma forma, ninguém me pauta, eu falo sobre aquilo que eu achar que é adequado, aquilo que eu quero. Se as pessoas quiserem, as pessoas assistem, dão like, se quiserem, dão dislike, se quiserem, comentam. E comentando com educação, eu não tenho problema com contraditório. Se vier a ofender,
não vai muito prestar, porque eu também sou daquela, se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Então, estou tranquilo com relação a isso. Não poderia falar de outra coisa. Eu poderia falar dos Estados Unidos, que eu residi e que eu, mulher negra, morando lá, vamos usar a palavra imigrante, por exemplo, que eu não trabalhava como house clean, que eu era professora de inglês, que eu trabalhava na empresa que mandava dinheiro para o Brasil, que nem todo imigrante precisa trabalhar na limpeza. Eu poderia falar sobre a minha experiência lá, mas a minha experiência lá ficou no passado. A minha experiência lá, na minha opinião, nada agrega hoje, até porque eu não quero fazer um canal para eu falar assim, como que foi minha experiência lá, para alguém ir para lá, sendo que eu nem estou lá. Então, para mim, eu tenho que falar assim sobre um país que eu estou, sobre a minha vivência aqui, sobre aquilo que eu planto e tenho colhido. Então eu amo esse país, eu amo demais esse país, sempre vou defender esse país. As políticas públicas que eu concordo eu vou falar, as que eu discordo eu vou falar, como vocês sabem. Sobre a questão dos vetos de Lula por conta de equiparar diabetes a PCD, dos vetos sobre a pensão vitalícia das crianças com doenças congênitas do vírus da Zika, eu venho aqui dar a minha opinião, porque eu sou cidadã brasileira, eu venho dar opinião sobre questões de posturas, de pastores, enfim, o que eu achar adequado, eu venho aqui e falo, e ninguém é obrigado a assistir meu vídeo. Quem gosta do meu conteúdo, eu fico feliz, recebo muito feedback bacana, mas eu não sou professora de Deus. Eu acredito que eu tenho um conteúdo bacana por conta da minha vivência, da minha experiência de vida, tanto pessoal, profissional, quanto empírica mesmo. Então é isso, não faria sentido para mim ter um canal, estar residindo aqui e vir contar a historinha lá de Cabo Verde, não faz sentido. Inclusive, últimos tempos, eu tô me ingressando um pouco mais, tem um Patrício, né, de Cabo Verde, lá do Twitter, ele me mandou esses dias no e-mail, que ele é estudioso nessa área, o Kevin. Kevin, se você estiver assistindo, um beijo. Ele me mandou um material, né, sobre o crioulo de Cabo Verde, para que eu entenda e me aprofunde muita coisa. Então não faria sentido. Pensa você agora, eu peguei esse material do Kevin, eu vou vir aqui falar sobre o crioulo de Cabo Verde, onde surgiu, por que surgiu, não faria muito sentido. Então eu acho que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita. Eu não abandonei a minha cultura, mas enfim, meu coração no momento é brasileiro, não tem nenhum problema de falar isso. O meu maridão, que é dos maiores presentes que Deus me dá e me deu, é o meu marido, é brasileiro. Minha filhota, que é uma das maiores presentes que eu tenho na vida, é brasileira. Então, o que eu quero caçar com outras coisas? Não, é desse país que eu vou falar. Sempre, quando eu criticar instituições e pessoas, eu sempre falo isso, jamais o Brasil. Acho que inclusive às vezes as pessoas viram repetidoras de informação e não se cuidam nisso, ficam falando Brasil é isso, Brasil é aquilo. Brasil é um excelente país para se morar, é só não ter preguiça para ler, é só não ter preguiça para estudar, é só ter coragem, ousadia e principalmente enfrentar as consequências daquilo que a gente tem plantado ou vai plantar. Então a gente tem oportunidades, como eu falei, de fazer concurso público, de estudar para o Enem, de conseguir entrar numa faculdade tanto federal quanto estadual sem pagar um centavo. Então um país que equipara ricos e pobres no sentido financeiro, mas que equipara quando oportuniza e fala assim, eu não tô querendo dizer aqui, gente, mas
É claro que pobre tem menos oportunidades por conta da questão de habilitações literárias, mas eu tô falando um país que equipara, porque dá oportunidade de um pobre tirar uma nota boa no Enem e fazer medicina. Medicina que em média aqui no Brasil a mensalidade é 15 mil por mês. Imagina um país que, se você estudar, inclusive você que está do outro lado, nós estamos em janeiro, em maio começa o Enem. Quantas vezes você assiste Virgínia, Carlinhos Maia, BBB, várias outras coisas que eu não tô querendo dizer aqui para você não assistir não, mas que você dispensa muito tempo fazendo essas coisas, estude pro Enem. A galera estuda, acha que tudo é sobre dinheiro. Ah, mas eu vou ficar estudando pra me formar e ganhar só X, dançar no TikTok e ganhar Y. Mas não é só sobre questão de dinheiro. O conhecimento não é sobre dinheiro, tanto que a gente tem de influencers semi-analfabetos. Não conseguem entender, não conseguem compreender, quiçá discernir, porque não tem uma base, não tem educação. A educação deles é da vida, sabe? Não tem um tipo de coisa positiva para influenciar. Então, um país que equipara um preto, um negro, um gay com um branco da elite, desde que você se esforce. Eu sei que a meritocracia depende de muita coisa, mas, gente, eu não sou nem daqui. Eu sou preta, minha filha também não. Passou para medicina, passou para ciência da computação e hoje faz engenharia elétrica. Então, um país que equipara, que dá essa oportunidade. Minha mãe pagou faculdade lá em Cabo Verde para minha irmã fazer economia. Minha mãe pagou quase $300 todos os meses. Quase $300. Imagina, quanto que dá $300 mais ou menos, amor? R$1.500, né? Por aí, que minha mãe pagou para fazer, para minha irmã caçula fazer economia. Imagina em 5 anos. Medicina, Ave Maria, no meu país, para não falar besteira, até porque há muito tempo que eu não tô lá. No meu país, até onde eu sei, não tem curso de medicina. Todo mundo que se forma em medicina, forma fora. Minha prima fez em Cuba, minha outra amiga fez aqui no Brasil. Imagina você ter a oportunidade para você aí do outro lado fazer o curso que você quiser, de graça. Estude, faça o Enem, faça SISU. E não, ninguém toma tua vaga, eu não tirei tua vaga. Porque a vaga tá lá para todo mundo. Eu me naturalizei, assim como a Aradi se naturalizou e pleiteou a vaga. Por isso que a gente tem que conhecer nossos direitos. Tem imigrante que vai para outro país, não estuda, só vai para pegar documento. E também é legítimo, não tô falando que tem alguma coisa ilegítimo nisso, mas a gente tem que plantar e colher. Então, se eu escolhi estudar, independente da idade, é justo que eu colha aquilo que eu estou plantando. Então, não estou tomando vaga sua, não estou tomando vaga de nenhum outro brasileiro nato. O planeta é enorme, a gente pode, desde que não viole a fronteira alheia, a gente pode ir para onde a gente quiser. E eu, no meu canal, eu vou sempre, sim, falar sobre o Brasil. Talvez eu fale de outras coisas de outros países, talvez, inclusive eu falei aqui muito das eleições americanas, eu falei aqui, como eu falei já, de Cabo Verde, eu falei aqui da questão da imigração, por que a galera foi deportada com os pés acorrentados e as mãos algemadas. Eu falei, só que majoritariamente o meu conteúdo é sobre o Brasil, porque não faz sentido que eu venha aqui e faça conteúdo de um lugar que eu não tenho mais vivência, que eu nem estou lá, entenderam? E eu entendo, talvez, quem quiser também pensar diferente, tá tudo bem. Eu tô em paz, eu amo esse país, defenderei sempre, sempre esse país. Eu escolhi
eu escolhi residir aqui, ninguém me obrigou, eu amo residir aqui. Eu sempre falo pro meu marido, só de férias para fora do Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo a vida que eu tenho aqui no Brasil. Enfim, eu sou puxa-saco do Brasil, se vocês assim preferirem. E tá tudo bem, tem brasileiro que ama os Estados Unidos, eu não entendo, mas tá tudo bem. Eu não entendo, de verdade, mas tá tudo bem. Porque nós temos um país de oportunidades. Só que existe um monopólio no sentido de instrumentalizar o conhecimento. Então a gente vê que tem muito papagaio de pirata. Muita galera que não entende, não sabe, fica repetindo. Ah, repete porque o vereador falou, repete porque o capitão falou, repete porque Lula falou, repete porque... E não tem senso crítico. A galera começa a falar, comunismo, Brasil vai virar comunismo. Muita gente que não sabe nem o que é comunismo. Inclusive, eu queria até perguntar para essa galera, se Lula ganhasse, o Brasil ia virar comunista, né? Até agora o Brasil não virou um país comunista, né? É complicado. Então a galera fica nisso. Sou cristão e acha que porque ele é cristão, mistura política com religião e acha que a religião dele é melhor do que católico, do que espírita, do que candomblista, acho que é assim que fala, né? Que um bandista, ou que um ateu, um agnóstico. Não é assim. Não é assim, a gente faz as nossas escolhas, existem várias bolhas e tá tudo bem. Se você não está feliz com o seu Brasil, mude o seu plantio, mude o que você tem feito, que aí você vai colher um Brasil mais adequado para você. Eu tô feliz com o Brasil que eu tô plantando, então não faz sentido que eu fale sobre Cabo Verde, porque eu não tô plantando Cabo Verde, não tô vivendo Cabo Verde. Eu planto o Brasil, vivo o Brasil, assim como meu marido, nossa filha, e você que gosta do meu conteúdo, continua acompanhando o meu conteúdo, comenta aqui. Se você não gostar do meu sotaque, da minha voz, tá tudo bem, nem eu gosto da minha voz. Tem muita gente que gosta da minha voz, tem gente que não gosta da minha voz, eu acho muito... Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, ninguém vai me pautar, eu escolho as minhas batalhas, eu escolho sobre o que eu quero falar, como que eu quero falar, da que forma que eu quero falar e enfrento as consequências de tudo que eu falo. Eu sou responsável aqui no meu canal por cada palavra dita, por cada gesto, por cada posicionamento e tô em paz e feliz com isso. E não falarei de Cabo Verde porque eu não estou lá, mas, se vocês quiserem saber, um prato gastronômico de Cabo Verde, curiosidades, eu poderei vir aqui falar, mas sobre política de Cabo Verde não vou vir aqui falar. E eu não sou o tipo de pessoa que eu gosto de futilidades, então eu não faria um conteúdo dançando as músicas, não sei o que, não que eu acho que isso seja futilidade, mas para que se eu fizesse eu acharia fútil. Então eu não vou vir aqui ficar fazendo balelinhas, não sei o que, para engajar, porque não é o que eu acredito. Eu só faço aquilo que eu acredito. Eu acredito no meu canal, eu acredito no meu preparo, nas minhas habilidades, no meu conhecimento. Eu acredito em mim. E eu acredito no Brasil. Eu acredito nesse país. Eu acho que é a gente que escolhe nossos representantes. E hoje nós temos aí acessos, inclusive eu também tive muitos acessos aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, depois de Campinas, eu fui residir na área rural. Então, quando a galera pensa, tem que morar na metrópole para ter conhecimento, eu residi na área rural há muito tempo. Fui professora substituta na área rural, estudei, me profissionalizei muito, mesmo morando na área rural, porque o conhecimento não é um monopólio da metrópole nem da elite. Então, é a gente que escolhe. Então, por isso que eu confirmo e repito, cada um vive o Brasil que planta. Eu estou muito feliz com o Brasil que eu tenho plantado. É claro, o plantio pode sempre melhorar, para a colheita também melhorar. Mas é isso, o meu canal é sobre mim,
porque eu dou opinião, é sobre minhas ideias, a forma como eu enxergo o mundo, que pode ser diferente da sua forma de enxergar o mundo, tá tudo bem, não tô aqui para pautar ninguém, não sou professora de Deus, como eu já falei, então por isso o meu conteúdo é sobre o Brasil e é principalmente sobre política brasileira, independente se da Bahia, a nível federal, não importa. Tudo que eu achar adequado, eu venho aqui falar. Só não dá para vir o dia inteiro como se eu fosse uma jornalista, porque eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Mas é isso. O meu canal é sobre o Brasil, a política brasileira, os brasileiros, e é sobre isso. Muito obrigada. Au revoir.